Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho de geometria plana. O que significa? A geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras geométricas planas, ou seja, são aquelas que possuem duas dimensões, comprimento e largura, sendo também chamadas de figuras bidimensionais ou figura 2D. Vamos supor uma folha de papel ofício, aquelas folhas onde vocês fazem a prova. Aquela folha dá a ideia de uma figura geométrica plana. A ideia de quê? De um retângulo. Perceba que ela só tem comprimento e largura. Ela é tão fininha que ela não tem altura. Então vamos dizer que a altura é desprezível, não dá para medir. Portanto, ela é uma figura geométrica plana porque só tem apenas duas unidades de medida, duas dimensões, também chamada de 2D. Aqui eu tenho as principais figuras geométricas planas, que são triângulo, que é essa primeira. Triângulo é uma figura geométrica formada por três lados. A próxima aqui eu tenho um trapézio. Nós temos aqui a base superior e a base inferior. E aqui eu tenho os lados. Essa base aqui superior, ela é paralela à base inferior. Terceira figura geométrica, eu botei aqui o quadrado. O quadrado é uma figura geométrica que tem quatro lados iguais. Quatro lados iguais. Então, quatro lados iguais e também nós temos quatro ângulos, chamado de ângulo reto. A quarta figura, temos um trapézio. Um trapézio é muito parecido com um quadrado, tem quatro ângulos retos, mas os quatro lados não são iguais, só são iguais, congruentes, vamos dizer assim, os lados que são paralelos. Eu posso dizer que um quadrado é um retângulo, mas um retângulo não é considerado um quadrado. A quinta figura eu tenho o círculo e a sexta eu tenho aqui um losango. Definição de perímetro. Perímetro de figura geométrica plana indica o valor da medida do contorno da figura. Ou seja, o conceito de perímetro corresponde à soma de todos os lados de uma figura geométrica plana. Se for um triângulo, eu vou somar os três lados. Se for um quadrilátero, eu vou somar os quatro lados. Se for um pentágono, eu vou somar os cinco lados. E nessa ordem, vamos somar de acordo com a quantidade de lados. Vou mostrar agora as formas de calcular a área das principais figuras geométricas planas. Primeiro eu tenho um triângulo. No triângulo, eu tenho aí a base, esse B minúsculo, e esse H é a altura. Então, A representa a área, B a base e H a altura. Então, aqui em cima, ao lado do triângulo, eu tenho a fórmula de calcular a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Lembrando que essa fórmula aqui, para triângulo, é quando nós conhecemos o lado, aliás, lado não, a base e a altura. Porque existem três fórmulas diferentes para calcular a área de triângulo. Nessa aula aqui, vou apresentar somente essa principal, que é o produto da base pela altura. A outra figura é o quadrado. O quadrado aqui eu chamei o lado de L. Então, L vezes L é igual a L ao quadrado. Então, para encontrar a área do quadrado, multiplicamos lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Terceira figura, o losango, vamos utilizar aqui as diagonais. As diagonais. Esse D maiúsculo representa a diagonal maior e o D minúsculo a diagonal menor. Portanto, para calcular a área do losango é D maiúsculo vezes D minúsculo dividido por 2. Semelhante à do triângulo. Diagonal maior multiplicado pela diagonal menor dividido por 2. Quarta figura. Nós temos aqui um retângulo. O retângulo é simples. Nós vamos multiplicar
a base vezes a altura. Então, a área do retângulo é a base multiplicado pela altura. Quinta forma, que é um trapézio. O trapézio, nós temos aqui, ó, a base menor, base maior e aqui a altura. Perceba que a altura ela é perpendicular à base, certo? Isso aqui é a altura. A altura não pode ser oblíqua, tem que ser perpendicular. Logo, a fórmula para calcular a área do trapézio é base maior somado com a base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Aqui eu tenho a identificação de cada um. A é a área, B maiúsculo é a base maior, D minúsculo é a base menor e H a altura. A sexta e a última figura geométrica que eu tenho aqui é o círculo. Então, o círculo, para calcular sua área, nós temos π vezes r ao quadrado. R aqui representa, gente, o raio do círculo. E o π, ele é uma constante para todos os problemas que envolvem circunferência, círculo. Nós vamos utilizar um valor aproximadamente 3,14. Então, aqui eu tenho um resumo de calcular a área de cada figura geométrica. Triângulo, quadrado, losango, retângulo, trapézio e círculo. O círculo e a circunferência. O que é uma circunferência? Uma circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo chamado de elemento da circunferência. Ou seja, é formada por um ponto que possui a mesma distância até o centro. Então, vamos ver. Aqui o círculo é essa linha azul. Essa linha azul representa o círculo. Vou dar um exemplo aqui prático. Vamos supor uma aliança, um anel. Um anel, uma aliança, ele representa uma circunferência, porque a circunferência é essa linha de todos os pontos que vai formar essa linha azul no exemplo aqui da tela, certo? É só essa linha. E o raio é um elemento, um segmento de reta que sai da origem até um ponto qualquer da circunferência. Elemento da circunferência. Em toda a circunferência temos raio, diâmetro e corda. Vejamos agora cada um desses elementos. Lembrando que para calcular o comprimento da circunferência, nós temos a fórmula que é comprimento 2πr. 2πr. O que é um círculo? A definição de círculo é decorrente da definição da circunferência, pois um círculo é a região interna da circunferência. Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade, aquela linha que eu mostrei, e o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade. Vamos supor uma moeda. Uma moeda ela é totalmente preenchida. Então, a moeda ela dá a ideia de quê? De um círculo. Toda a região interna. Área do círculo. A área do círculo é a medida de toda a região delimitada pela circunferência. Então, considere um círculo de raio R. A área do círculo é dada por A, representa a área, que é igual a π vezes r elevado ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular a área do círculo. A área é igual a πr ao quadrado. Vamos agora fazer alguns exemplos envolvendo área, perímetro, comprimento e circunferência. Primeiro exemplo, qual a área do triângulo a seguir? Olhe que a base desse triângulo é igual a 5 centímetros e a altura é igual a 4. Então, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. A área é igual, a base desse triângulo é igual a 5 centímetros vezes a altura é igual a 4 dividido por 2. 5 vezes 4 igual a 20. 20 dividido por 2
10. Portanto, a área desse triângulo é igual a 10 centímetros ao quadrado. Qual a área de um quadrado de 8 centímetros de lado? Então, vou desenhar aqui um quadrado, algo parecido, viu? Com um quadrado, onde o lado representa 8 centímetros. Portanto, a área do triângulo é L vezes L, que eu posso dizer que é L elevado ao quadrado. Como o lado é igual a 8, 8 elevado ao quadrado, 8 vezes 8, 64 centímetros ao quadrado. Terceiro exemplo. Qual a área e o perímetro de um campo de futebol de base 25 centímetros e altura 5 metros? 25 e altura 5 metros. Então, vamos fazer aqui. O campo, ele representa o quê? Representa um retângulo, mais ou menos assim, onde aqui eu tenho 25 metros e aqui eu tenho 5. Lembrando da definição de perímetro, o perímetro significa o quê? A soma de todos os lados. Então, aqui também é igual a 25 e aqui é igual a 5, né? O desenho aqui não está legal, mas é para ficar aqui formando o ângulo reto. Então, aqui também é 25. Vamos para o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Então, 25 mais 25, 50. 5 mais 5, 10. 50 mais 10, 60. Então, o perímetro é igual a 60 metros. E a área? A área é igual ao produto da base pela altura. Então, a área é igual, a base é igual a 25 e a altura é igual a 5. Logo, a área vai ser igual. 25 multiplicado por 5 é igual a 125 metros ao quadrado. Então, a questão pede, observe a ordem aqui, ele pede o quê? O perímetro e depois pede o quê? Não, o inverso, ele pede a área. Qual a área? Então, a área é 125 e o perímetro 60. Portanto, a resposta correta é a letra C. Um círculo possui raio igual a 5 centímetros. Determine sua área. Então, a área do círculo é igual a π vezes r elevado ao quadrado. Logo, a área do círculo é igual a 3,14 multiplicado pelo raio, raio igual a 5, 5 elevado ao quadrado. Então, a área do círculo é igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 25. Fazendo o produto de 3,14 por 25. Vou fazer aqui ao lado, ó. 5 vezes 4, 20 a 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 3 é igual a 3. Fazendo a soma, temos 0. 7 mais 4, 11. A 1. 5 mais 1, 6. Mais 1, 7. 1 mais 3, 4. Não esqueça de colocar a casa decimal. Ó. Duas casas decimais aqui, ó. Duas casas decimais aqui. Então, a área do círculo é 47,10 centímetros quadrado. Na campanha eleitoral para as recentes eleições realizadas no país, o candidato de um determinado partido realizou um comício que lotou uma praça circular com 100 metros de raio. Supondo que, em média, havia 5 pessoas para cada metro quadrado.
Uma estimativa do número de pessoas presentes a esse comício é de aproximadamente, vamos utilizar para π igual a 3,14. Então, primeiro, vamos encontrar a área da praça, né? Que a praça representa um círculo. Π vezes R ao quadrado. A área da praça é igual. E nós já sabemos que é 3,14 vezes o raio é igual a 100, 100 elevado ao quadrado. A área do círculo é igual a 3,14 vezes 100 vezes 100. 1 vezes 1 igual a 1. 2 zero aqui, quando elevar ao quadrado, fica 4. Então, 100 vezes 100 é igual a 10.000. A área do círculo é igual. 10.000 multiplicado por 3,14 fica 3, 1, 4, mais 2 zeros. 31.400 metros quadrados. Lembrando que para cada 1 metro quadrado a estimativa é que suporta 5 pessoas. Então, multiplicando isso aqui por 5, vamos obter total de pessoas será igual 31.400 vezes 5. Então, o total de pessoas neste comício é 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 4, 20, traz o 2, 5 vezes 1, 5, mais 2, 7, 5 vezes 3, 15. 157.000 pessoas nesse comício. Qual o perímetro de um quadrado com 4 centímetros de lado? Então, perímetro é igual. Eu posso dizer que o perímetro de um quadrado é 4L, ou seja, 4 vezes o lado. Ou eu posso dizer que o perímetro é lado mais lado mais lado mais lado, que é idêntico a 4L. O perímetro será igual. 4 vezes o lado é 4, implica que o perímetro é igual a 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. O sétimo exemplo é: determine o perímetro de um triângulo com lados medindo 7, 6 e 4 centímetros. Então, o perímetro do triângulo será igual à soma. Lembre-se que o perímetro de uma figura geométrica será a soma de todos os lados. 7 mais 6 mais 4. Logo, o perímetro do triângulo será igual a 6 mais 4, 10 mais 7, 17. 17 centímetros. Não usa o quadrado, só usa o quadrado quando falar em área. Então, portanto, aqui nessa questão 6, esse 2 aqui não existe, tá bom? Só é 16 centímetros. Ok?